Olá, pessoal, boa tarde, quem nos acompanha nessa live. Primeiro, eu quero saudar os meus colegas de parlamento aqui presentes, os líderes. Eu sou a deputada Perpétua Almeida, líder do PCdoB na Câmara dos Deputados, e eu estou aqui na companhia do deputado Volney, que é líder do PDT. Eu estou na companhia do deputado Enio, que é líder do PT, e estou também na companhia do meu colega líder Molon, que é líder do PSB. E salvo engano, entra a nossa maravilhosa Fernanda, do PSOL, que já está ao vivo, viu, Fernanda? Ah, boa. Desculpa ter alguns problemas tecnológicos, sempre, né? Obrigada. Está faltando aqui ainda outros líderes, à medida que eles vão entrando, eu vou comunicando para aqueles que estão nos assistindo. Eu vou passar a palavra para vocês rapidamente, claro, mas vou primeiro explicar para as pessoas que nos assistem agora que momento é este. Primeiro, nós estamos aqui na sala de eventos de debates do Observatório da Democracia. O Observatório da Democracia, ele é um fórum das fundações dos partidos políticos, os nossos partidos, o PT, o PSB, o PCdoB, o PDT, o PSOL, o PROS e o Cidadania. Desde o dia 4 de maio, quando começou de fato, um pouquinho antes, esses problemas da pandemia, o Fórum Observatório da Democracia decidiu começar a fazer um ciclo de diálogos, de debate com a sociedade, com personalidades, para poder discutir esse momento e entender como é que o Brasil pode enfrentar melhor esse momento de dor, esse momento difícil, que é a pandemia. E o primeiro que foi feito, que é exatamente no dia 4 de maio, ele teve o tema, foi Vida e Democracia. Hoje, o nosso ciclo de diálogos na webconferência, ele tem o nome de, para a gente debater exatamente o Congresso, qual é a participação do Congresso, especificamente a Câmara dos Deputados, o momento da política e as opções políticas que a gente tem pela frente. O parlamento brasileiro tem sido protagonista desse momento. Foi o parlamento brasileiro que, especialmente, forçou a barra, eu diria assim, mas construiu alternativas para o Brasil construir esse momento. Desde a criação de uma PEC emergencial, que seria uma PEC para tratar apoio a estados e municípios, que o presidente da República, de certa forma, também foi forçado a sancionar agora, e o projeto que ajudou a criar a ajuda emergencial para todos os estados e municípios. Um valor de R$ 600, podendo chegar a 1.200. Quero lembrar aqui, quem nos assiste, que essa foi uma luta muito grande dos líderes da Câmara dos Deputados, especialmente do nosso campo, mas houve toda uma concordância de todos os líderes para que o valor se chegasse a R$ 600, porque o valor proposto pelo governo federal seria um valor de R$ 200. É disso que vive hoje milhões de brasileiros. Então, nós precisamos avançar e discutir, porque nesse cenário o Congresso Nacional assume um grande protagonismo na articulação nacional de soluções em meio a esse vácuo do poder que está sendo deixado pelo Executivo. O próprio STF também, ele assume um papel protagonista nesse momento, um papel importante, e é preciso essa unidade das instituições e dos poderes da República. Nós teríamos aqui hoje a abertura do nosso evento, do nosso ciclo de debates, pelo presidente Rodrigo Maia. Mas, com a licença dos mais líderes, eu quero ler aqui muito rapidamente. O presidente Rodrigo Maia teve hoje uma reunião importante com os líderes da Câmara dos Deputados e, em seguida, precisou entrar em reuniões emergenciais sobre a conjuntura política nacional e o momento do país, e, infelizmente, não poderá participar da mesa no exitoso evento do Observatório da Democracia, que envolve as fundações partidárias. O presidente, então, pede todas as desculpas e já se coloca à disposição para novos debates em outro momento, e ele estará completamente à disposição. Então, quero agradecer aqui a mensagem do presidente Rodrigo Maia, lamentar, óbvio, a ausência dele, que seria muito importante para nós,
Eu, particularmente, quero agradecer essa oportunidade que as fundações estão nos dando para participar desse momento com os meus colegas líderes. E a gente vai, então, começar e abrir o debate entre os líderes. Bem, aqui na minha tela, primeiro está o Enio, depois está o Molon, depois está o Volno, depois está a Fernanda. Começamos pelo Enio, líder do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Boa tarde. Quero primeiro cumprimentá-la, Perpétua. É um grande prazer vê-la e conversar novamente. Deputado Volney, nosso líder do PDT, a Fernanda, que é a líder do PSOL, Alessandro Molon, nosso grande amigo também, líder do PSB. Estamos aguardando também a deputada Joênia, do Rede, que é a líder do Rede. Eu quero agradecer o convite e vou tentar ser sintético, mas eu peço, por favor, Perpétua, me avise 1 minuto antes dos 10 minutos, né, para que eu não me alongue muito. Na verdade, pauta que nos deram... Eu acabei esquecendo de dizer que cada um tem 10 minutos. Obrigado, eu tinha lido no regimento, só me avise, por favor, 1 minuto antes. Okay. A pauta da nossa reflexão sobre Congresso, momento e opções políticas, ele coloca algumas coisas que vale a pena ser ressaltadas. Algumas delas, a deputada Perpétua colocou com muita propriedade. Nós vivemos, no Brasil, um país democrático e tem uma característica republicana. Como república, ela é baseada num tripé, em 3 poderes, que é o poder executivo, legislativo e judiciário, que, claro, são distintos, mas procuram viver de forma harmoniosa. Entretanto, nós vivemos hoje um grande desafio, porque, historicamente, um país presidencialista, até culturalmente como é o Brasil, o executivo acaba se impondo sobre o legislativo e, às vezes, infelizmente, o que não é republicano, se impõe sobre o judiciário. Aí o executivo pode se impor sobre o legislativo através de um número excessivo de medidas provisórias ou de outro tipo de legislação, ou mesmo compondo com outros partidos a sua base do governo, ocupando espaços dentro do governo, fazendo um governo de coalizão, o que é histórico no Brasil, e com isso obter maioria e com isso passar só aquilo que o executivo quer. Entretanto, não cabe a mim avaliar se isso é bom ou não, porque desde 1985 nós vivemos num modelo de coalizão no Brasil, de presidencialismo e coalizão. Nesse momento nós temos uma diferença gigantesca do que nós construímos. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, que representa a figura do judiciário, tem funcionado. O legislativo, já vou retomá-lo com mais evidência, tem funcionado e funcionado muito bem, diga-se de passagem. Já o executivo não está funcionando. O executivo, como o próprio nome coloca, caberia a execução do orçamento, a execução das políticas aprovadas no legislativo, vou tomar iniciativas junto ao legislativo, ele absolutamente está paralisado, ou por ser dirigido por um presidente que é inapto ou inepto, ou os dois, mas, na verdade, é que o executivo não cumpre o seu papel do executivo. Felizmente, ou como resultado dessa conjuntura, nós enxergamos no Legislativo, no Congresso Nacional, assumindo uma postura histórica bastante elogiável. E aqui eu não estou me referindo apenas ao campo da esquerda, mas o conjunto do Congresso Nacional tem assumido uma postura que eu, sinceramente, respeito muito. Qual é? De entender que nós vivemos uma crise gigantesca, uma crise que, como no resto do mundo, tem a característica de ser uma crise sanitária, de proteção social, uma crise econômica, mas também tem uma variável a mais que não tem no resto do mundo. Temos uma crise política por conta do perfil do presidente da República e de seus ministros. Nesse sentido, e ao perceber isso de uma forma ou de outra, o Congresso tem trabalhado de forma muito forte, aprovando projetos que fazem o enfrentamento a essas 3 grandes crises. Só 3. A quarta, a política, não. Mas a sanitária, a de proteção social e econômica, se qualquer um que está nos assistindo aqui, os internautas, forem pesquisar o número de projetos apresentados que respondem a essa crise e
Portanto, o número de projetos aprovados no Congresso Nacional que respondem e enfrentam essa crise, o número é muito alto e são de projetos muito bons. Projetos de inclusão social, de responsabilidade e, diria, de grandes mudanças estruturantes. Por isso, um primeiro ponto, o Congresso tem cumprido um papel, inclusive historicamente falando, muito além daquele que ele cumpriu anteriormente, ou porque ele tem uma responsabilidade muito maior do que historicamente ele tinha, ou lhe é imposta uma responsabilidade muito maior por conta da incapacidade que tem o governo Bolsonaro de atender as demandas da população. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu gostaria de ressaltar dessa postura é que isso não quer dizer que essa unanimidade na aprovação da maior parte dos projetos, isso não quer dizer que, quando nós construímos acordos para votar os projetos, abre-se mão das divergências ideológicas. E aí é importante colocar a questão das opções políticas. Nós temos dentro do Congresso Nacional o Parlamento, e o Parlamento parla, a representação da sociedade brasileira. O Poder Executivo, ele representa a maioria dos eleitores. Só que o elegeu o presidente. O Congresso Nacional representa toda a população. Ali estão depositados a soma dos votos do país. Portanto, nós temos divergências bastante grandes. E divergências que se acentuam quando da avaliação de projetos, quando debate sobre projetos. E isso leva a momentos de crise muito grandes. Esses momentos de crise, eles podem ser... Só um minutinho, vou jogar fora meu celular. Pronto. Esses momentos de crise, eles se dão quando a unanimidade é destruída e quando a pauta é alterada. Onde eu quero chegar nisso? Eu quero chegar no seguinte: todo mundo é bonzinho, todo mundo muito legal, mas, por exemplo, para chegar aos R$600 que a deputada Perpétua acentuou no começo, o governo mandou 200. E a base do governo queria 200, não queria 600. Isso foi um grande mérito da esquerda, que pressionou, conseguiu o apoio popular da imprensa e trouxe outros setores do Congresso também, para que a gente não tenha uma visão que o Congresso Nacional é algo isolado. Pelo contrário, o Congresso Nacional é reflexo da pressão social. Se não houver pressão social, automaticamente não há como o Congresso responder a isso, não há como o Congresso interagir a isso. Nesse sentido, tem momentos que a radicalização ocorre. Podemos pegar aqui quando votamos a medida provisória da carteira verde e amarela. Ora, era uma pauta que não tinha nada a ver com o enfrentamento da pandemia, era uma pauta resultado da pressão da elite do país, que estava aproveitando-se da crise sanitária de proteção econômica para aumentar seus lucros, sob uma desculpa, sob a égide de que aquilo iria gerar mais empregos. Óbvio que não geraria mais emprego, porque numa crise dessa não se gera mais emprego, mas aumenta o lucro. Ou seja, mostra essa questão da opção política, onde ainda é muito forte essa visão escravagista da nossa elite, e onde a nossa elite aproveita a crise para acumular riquezas. Na verdade, é uma conversa, um slogan muito popular que se diz que enquanto alguns choram, outros vendem lenço. A verdade é que a elite do país vende muito lenço. Nós podemos pegar, mais recentemente, a medida provisória 910, que é a medida provisória da grilagem. Ora, num momento como esse, e aí eu vou pegar algumas palavras do deputado Molon, que usa esse termo com muita frequência, se me permite, deputado Molon, não é o momento de discutir a questão da Amazônia ou a questão da grilagem. Discutir isso hoje ou discutir daqui 6 meses não vai mudar a estrutura fundiária do Brasil. Por que impor uma pauta dessa num momento de crise como esse? A resposta é muito simples. Impõe-se uma pauta como essa porque a sociedade está fragilizada, está com o olhar voltado para outro tipo de enfrentamento social, a própria Câmara dos Deputados está preocupado com outra pauta, e aí? A elite, que aparentemente está dividida dentro da Câmara, numa hora dessa, consolida-se num grande bloco para tentar aprovar projetos como esse. De novo, aí eu quero ressaltar a importância da pressão internacional, nacional, dos militantes
tanto na área ambiental como na área do movimento sem terra, da agricultura familiar, do povo da Amazônia, que foram determinantes, fazendo pressão, inclusive fazendo com que líderes do agronegócio e do latifúndio fossem a plenário quase que pedir desculpa e perguntando como se constrói uma alternativa. Eu quero ressaltar esses pontos, porque ao mesmo tempo que nós temos um Congresso disposto a ajudar de forma unitária, esse ajudar de forma unitária tem divergências ideológicas que são históricas. Se nós todos pensássemos igual, eu não estaria no PT, o Vônei não estaria no PDT, a Fernanda no PSOL, o Molon no PSB e a Perpétua no PCdoB. Nós temos diferenças. Entretanto, nós temos poucas diferenças com o minuto que falta. Entretanto, é importante ressaltar que essas diferenças elas são dirimidas quando se tem à frente um grande desafio, que é a luta pela nação brasileira, a luta da defesa do Estado brasileiro e na defesa dos mais pobres. Entretanto, nós não vemos esse mesmo cenário num percentual muito grande da Câmara dos Deputados. Esse pessoal, naquilo que não causa nenhuma mudança estrutural no status quo, aquilo que é só para ajudar os pobres, entre aspas, coitadinhos, tudo bem, votam conosco. Mas quando vem uma pauta que questiona a estrutura, quando vem uma pauta que quer fazer modificações mais profundas, tenho certeza que as opções políticas são absolutamente definidas, nítidas e, como sempre, no interesse daquela minoria que dirige o país. Nesse sentido, para encerrar, eu falo olhando para o futuro. A renda cidadã de R$600 eram só 3 meses. Em 3 meses a pandemia não foi vencida, pelo contrário, vamos ter pandemia por muito tempo por conta da incapacidade do governo Bolsonaro de dirigir esse país e enfrentar a pandemia. O que vai acontecer com o país a partir do mês que vem sem os R$600? Nós temos que defender a permanente, que isso sim é o normal em qualquer país minimamente desenvolvido e civilizado. O primeiro discurso de Paulo Guedes qualquer, tudo bem, podemos continuar, mas R$200. Ora, ele não fala a mesma coisa para os bancos, ele não fala a mesma coisa para os grandes grupos financeiros, mas quando vai falar com os pobres, a conversa é de R$200. Por isso, eu encerro aqui a pedido do tempo que me deu a deputada Perpétua, dizendo o seguinte: temos um momento crítico, as opções políticas não foram extintas, elas estão nítidas, os interesses de classe estão nítidos, e se nós não tomarmos cuidado e não reforçarmos a união do campo progressista, tanto no nível dos partidos políticos, como também nos movimentos sociais, nós podemos, nesse momento, ainda perder muito mais do que já estamos perdendo. Por isso, vivemos um grande desafio. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado Enio. E só para avisar para os senhores, está chegando várias perguntas aí no canal do YouTube. E quando terminar essa primeira rodada, eu vou ler algumas perguntas. E aí, já voltando para fazer as considerações finais, a gente vai dar um outro tempo. E aí, um e outro pode comentar sobre as perguntas, está bem? Então, nosso querido Molon, líder do PSB. Muito obrigado, Perpétua. Eu quero cumprimentá-la, dizer que para mim é uma alegria estar aqui ao seu lado, você que está coordenando a nossa mesa, e está ao lado do Enio, do Vônei, da Fernanda e de todos que nos acompanham. Uma pena a Joênia não poder estar aqui também, mas certamente se estivesse aqui seria uma grande alegria para a gente também. Eu começo e vou tentar, prometo, nossa coordenadora, me ater ao tempo aqui dado também, como o Enio, que foi super disciplinado no tempo. Eu começo falando desse momento crítico que a gente vive, né? A maior crise de saúde da nossa história, e a cada dia os números se superando, infelizmente, com o maior desgoverno que o Brasil já conheceu. É uma espécie de tempestade perfeita, como se diz no popular, né? Ou seja, tudo dando errado ao mesmo tempo, né? Uma curva que cresce num ritmo acelerado, uma curva de mortes. O número de mortes dobrou nos últimos 12 dias, passando de 10 mil para 20 mil. Ontem, 1 em cada 4 mortes no mundo, uma dessas 4 mortes foi no Brasil, 1 em cada 4. O Brasil tem o maior número de enfermeiros mortos
pelo coronavírus, 164, e a curva crescendo num ritmo acelerado. Enquanto isso, o presidente da República, irresponsável, inconsequente, obtuso, autoritário, só pensa na sua reeleição. Não tem plano para o Brasil. Não se preocupa com a vida das pessoas. Ele acha que a vida das pessoas não importa. Essas vidas não importam para ele. Ele só se preocupa com os números da economia, porque ele receia que a economia caindo, ele chegue nas eleições de 2022 mais fraco e que, por isso, tenha menos chance de se reeleger. Trata o coronavírus com desdém, gripezinha, resfriadinho, histeria, exagero, e o Brasil avança a passos largos para uma catástrofe humanitária. Ele atua apenas para proteger a sua família. Nós estamos com problema de transmissão do deputado. Para isso. Desculpe, falhei um pouco, né, Perpétua? Entrou uma ligação aqui, eu disse assim que pude. Então, eu dizia que ele atua apenas para proteger. Já retomamos? Está tudo bem? Olha, só quero avisar a gente que o Molon está no Rio de Janeiro. Lá também falta internet, não é só no Acre. Eu ainda tenho uma dúvida até tecnológica para entender por que é que quando toca o telefone normal, não por WhatsApp, portanto, aquele que em tese não estaria usando a internet, por que é que congela a minha internet? Toda vez é isso, eu corro para desligar, eu peço desculpas. E peço que a minha coordenadora seja generosa e desconte esse minuto que eu perdi. Vou descontar. Eu dizia que ele só protege a sua família, só pensa nos seus filhos, em protegê-los das investigações dos crimes que eles cometeram e, por isso, tenta interferir nas instituições, cometendo crimes como obstrução da justiça, esse que daqui a pouco será revelado por Celso de Mello, com a liberação do áudio da reunião ministerial, e todos nós podemos nos preparar para as aberrações que foram ditas nessa reunião, como imagino que o Brasil vai conhecer. Ele ignora a ciência, é contra o distanciamento social, é o famoso governo do e daí? E daí que muita gente morreu? Então, é muito importante, nesse momento, a gente ter clareza sobre as prioridades. Nós não podemos cometer o erro em relação ao povo brasileiro que Bolsonaro comete. Qual é o erro de Bolsonaro? Ele olha para 2022 e isso prejudica a sua atuação no momento presente, impedindo de fazer aquilo que ele deveria fazer. E nós, da oposição, também não podemos permitir que olhar para 2022 nos impeça de fazer o que devemos fazer no momento presente. Portanto, não antecipar as disputas eleitorais de daqui a 3 anos é uma coisa sábia a se fazer. E eu queria dar um testemunho aqui para vocês que nos acompanham do comportamento do Enio, do Volney, da Perpétua, da Fernanda, da Joênia. No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós temos atuado de forma muito conjunta e unitária. Diferenças eleitorais e menores não têm prejudicado a nossa unidade. Isso não tem sido colocado na frente dos nossos desafios. Se alguém discordar do que eu estou dizendo, por favor, me corrija. Mas eu percebo isso em todos os meus colegas. Não é? Evidentemente que, às vezes, em uma matéria ou outra, a gente vota diferente. Claro, porque, como o Enio disse bem, algumas diferenças nós temos. Porque, se não tivéssemos nenhuma diferença, estaríamos todos no mesmo partido. Embora, mesmo dentro dos partidos, às vezes haja muitas diferenças, não é? São os grupos, as correntes, as tendências, enfim. Na Câmara dos Deputados, nós, felizmente, temos construído um ambiente de colaboração, de cooperação, de unidade para enfrentar Bolsonaro e seu desgoverno. Eu posso dar esse testemunho. É claro que há outros desafios ao lado disso, e nós também temos que, dentro dos nossos partidos, começar a, de alguma maneira, colaborar para que isso se espalhe, esse ambiente se espalhe entre os nossos partidos como um todo, nas cidades, nos estados, mas na Câmara dos Deputados, na nossa convivência, na nossa atuação, eu posso dar esse testemunho sincero, franco, de como a gente tem jogado junto pelo Brasil. Com as
características de cada partido, com iniciativas próprias. Às vezes um partido entra com um requerimento, um outro entra com um projeto de lei, toma uma iniciativa. Nós do PSB, por exemplo, nós entendemos, num determinado momento, diante da absoluta perplexidade do ministro Paulo Guedes do que fazer em relação ao país, à economia do país, o PSB preparou 25 medidas emergenciais que nós julgávamos fundamentais e levamos ao ministro Paulo Guedes. Por quê? Porque nós do PSB entendemos naquele momento que até para ter como partido de oposição, que teve a honra de liderar a oposição no ano passado na Câmara, cargo hoje ocupado pelo deputado André Figueiredo, de líder da oposição, além do líder da minoria, deputado Zé Guimarães. Nós achávamos que para ter autoridade moral como oposição, para criticar o governo, era importante também propor. E nós propusemos. Levamos essas 25 medidas, das quais 11 foram acatadas integralmente, 4 parcialmente, embora a nossa visão econômica seja inteiramente distinta da do ministro Paulo Guedes. Por exemplo, é um absurdo essa ideia de querer reduzir o auxílio emergencial de 600 para 200 reais, como era o projeto desde o início, como disse muito bem o Enio agora há pouco. Nós não aceitamos isso. Fomos nós que lutamos para que o auxílio fosse de 500 reais num primeiro momento e depois chegamos a 600. Então, as nossas propostas, as propostas que o PSB levou e apresentamos ao ministro Paulo Guedes, contemplavam garantir que nenhum cidadão ficasse sem assistência médica, que nenhum cidadão ficasse sem alimentos e sem produtos essenciais, que nenhuma empresa quebrasse por conta da pandemia e que enfrentássemos essa crise todos juntos, como brasileiros, e saíssemos, não apenas a oposição, todos os brasileiros, e saíssemos o mais rapidamente dela como povo que soube se proteger. Fizemos isso porque nós somos oposição ao governo, não somos oposição ao Brasil. Nós queremos que o Brasil dê certo, que as pessoas sejam salvas, e digo isso não apenas em nome do PSB, da minha bancada, mas de todas as bancadas que participam aqui desse ato e das nossas fundações todas. Bolsonaro não entende que quanto mais eficiente for o isolamento, mais rápido a nossa economia vai se recuperar. Mas Bolsonaro insiste em sabotar o distanciamento e nós, no Congresso, insistimos em tentar mantê-lo até que o pico da pandemia passe e que o perigo de contaminação se dissipe. Ele tenta colocar vidas em risco, empurrando as pessoas para o trabalho por falta de recursos. Nós tentamos garantir recursos para que as pessoas possam ficar em casa e não morrer pelo coronavírus. Como o presidente é o maior aliado do coronavírus, como ele tem sido o maior inimigo no enfrentamento dessa pandemia, ele tem atrapalhado essa pandemia, os nossos partidos, em momentos diferentes, por circunstâncias diferentes, decidiram todos pedir o impeachment do presidente da República. Não tivemos um único pedido, porque cada partido chegou a essa conclusão num momento diferente, mas estamos todos unidos, independente dos pedidos, independente do momento deles. Estamos todos unidos em defesa do impeachment. Estamos com a sociedade brasileira, que pouco a pouco vai se dando conta de que foi enganada por alguém que dizia ser contra a corrupção, mas que usa o governo e tenta interferir na Polícia Federal para proteger a corrupção praticada por um de seus filhos. Então, nós estamos na luta pelo afastamento do presidente, para proteger as vidas dos brasileiros e também a nossa economia, porque para nós a economia deve estar a serviço da vida, e nós sabemos que a melhor maneira de proteger a economia de um país é também protegendo a vida dos seus cidadãos. Essa é a maior riqueza de qualquer país. É nisso que nós acreditamos. Então, nós lá no Congresso Nacional temos dado essa colaboração. Na semana que vem votaremos a medida provisória 936, votaremos a lei do projeto de lei de auxílio emergencial aos trabalhadores da cultura, votamos nessa semana a proteção aos trabalhadores da saúde, aos indígenas, aos quilombolas. Temos feito grandes conquistas juntos, pensando no Brasil, colocando qualquer diferença nossa abaixo dos interesses nacionais e do interesse público. E temos conseguido construir essa ponte também com partidos que não são do nosso campo, mas que são fundamentais para a defesa da democracia e de um futuro melhor para o Brasil. Foi assim que adiamos, por exemplo, conseguimos pressionar o governo para adiar o Enem.
porque conquistamos também o apoio do presidente da Câmara e de outros partidos para essa causa. E é assim também que pretendemos, por exemplo, defender o adiamento das eleições para dezembro desse ano, para que seja possível realizá-las em condições em que a gente não faça só campanha nas redes. Os nossos partidos têm a característica de fazer campanha nas ruas, de ter contato físico com as pessoas, de poder chegar perto. Não faz sentido que a campanha se dê num momento em que a gente não possa conversar com as pessoas, olho no olho, perto das pessoas, o que certamente em agosto não poderá acontecer, mas acredito que em novembro, espero, talvez sim. Então, adiar as eleições para dezembro deste ano, de forma a não prorrogar mandatos, mas fazer campanha fora das redes, também nas redes, mas não apenas nas redes. E vamos lutar na semana que vem para expandir o auxílio emergencial. Com isso, eu procuro mostrar a vocês que a nossa luta tem sido em defesa da vida das pessoas, da saúde pública, da economia brasileira e da nossa democracia. E queremos que o impeachment avance o quanto antes, porque daqui a pouco pode ser tarde demais. Continuemos unidos nessa luta. Parabéns aos meus colegas líderes de suas bancadas, parabéns por suas bancadas. Contem com o PSB. Nós estamos cheios desse espírito de colaboração e de unidade com o campo progressista e com todo o campo democrático para defender o Brasil e os brasileiros. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, deputado Alessandro Molon. E quem fala agora é o líder do PDT, deputado Volney. Boa tarde, minha cara líder perpétua, que faz a mediação dessa mesa na tarde de hoje. Boa tarde, líder Molon, líder Enio, líder Fernanda, amigos e amigas internautas. Primeiro aqui vou pedir desculpas aqui pela queda do nível a partir de agora, porque vem sendo tratado aí por dois craques, como o Enio e o Molon. Tenham paciência que logo, logo o nível será retomado com a chegada da Fernanda, tá? Vocês tenham paciência. Mas eu queria dizer, começar a minha intervenção nessa tarde de hoje falando a respeito de um livro que eu li agora no período do Carnaval, portanto, antes dessa pandemia se tornar um desastre mundial, ela dava apenas seus primeiros sinais, e foi um livro que me impactou muito, que é um livro, estou com ele aqui, Como as Democracias Morrem. São dois pesquisadores de Harvard que fazem um estudo histórico detectando razões pelas quais países perderam as suas conquistas democráticas. E se dedica muito, assim, firmemente a estudar o processo nos Estados Unidos, a partir da eleição de Trump. Mas é impressionante as semelhanças que são guardadas com o momento que o Brasil vive com a eleição de Bolsonaro. É impressionante saber que aquele livro foi escrito em 2018, quando parece que ele foi escrito em 2019, 2020, a partir da eleição de Bolsonaro. E aí, para chegar nessa parte que é o foco da nossa fala, que é o Congresso e a conjuntura, eu não podia deixar de citar alguns pontos que são assim muito fortes na leitura desse livro, que são os sinais de ameaça à democracia, né? E alguns deles, são 4 que eles levantam. É o seguinte: das pessoas em geral, dos personagens da história que se tornaram ditadores, alguns pontos são coincidentes entre eles. Então, o primeiro, a falta de compromisso com as regras do jogo, ou seja, não aceitar o questionamento, não aceitar o resultado das eleições, ou questionar o resultado dos pleitos. A gente vê que isso é muito claro, isso acontece e aconteceu. O Bolsonaro, antes mesmo do resultado, já anunciava que não aceitaria uma eventual derrota. Trump também fez isso nos Estados Unidos. Então, são traços, características que dão essa ideia de alguém que tem tendências ditatoriais, digamos assim. Depois, negar a legitimidade dos oponentes, ou seja, taxá-los de patrióticos, criminosos, subversivos. Essa tática foi usada por Trump, foi usada por outros ao redor do mundo, mas foi fortemente e ainda é usada pelo presidente Bolsonaro. Terceiro é a tolerância com a violência e o estímulo à violência.
E aí é um alerta muito grave, porque a violência é precursora da ruptura democrática. Então, o estímulo à violência é um fator que é muito claro na política de Bolsonaro, foi assim toda a sua vida, foi assim na campanha e, surpreendentemente, continua sendo assim no governo. E o quarto é a intolerância à crítica, né? E usar o poder para punir e perseguir os seus adversários ou seus oponentes. Então, isso também se dá de forma muito clara com o presidente Bolsonaro, se deu durante a campanha, e aí entram as minorias, gays, afrodescendentes, né, o desrespeito com a imprensa. E aí chegamos no parlamento, né? Qual o papel do parlamento nisso tudo? Porque eu acredito que nós, enquanto dirigentes partidários, enquanto parlamentares, estamos aí mesmo no foco dessa, digamos assim, desse portão que impede a chegada da ditadura. Porque os partidos têm essa responsabilidade de cuidar para que os seus filiados, dentre os seus filiados, não surja alguém com características ditatoriais, e o Congresso tem essa responsabilidade também de ser o cão de guarda da democracia. Então, o Congresso não pode ser um cachorrinho de estimação, ele é o cão de guarda da democracia. E nós aqui, líderes, que somos dirigentes partidários, nacionais e estaduais, somos também membros desse Congresso, que é esse guardião. Então, nós temos essa dupla responsabilidade de zelar pelos valores democráticos. E esses valores democráticos têm sido constantemente aviltados, afrontados, desrespeitados, o que nos faz exigir de nós medidas, lógico, dentro da legalidade e da institucionalidade. Não podemos fugir disso. Então, nós temos essa leitura, e o PDT, entrou com um pedido de impeachment do presidente da República, porque, como diz o nosso presidente Ciro Gomes, impeachment não é remédio para governo ruim. Remédio para governo ruim é eleição. Impeachment é remédio para governo que comete crime de responsabilidade. Então, é esse o caso do presidente Bolsonaro. É bom a gente fazer essa distinção, porque é uma distinção fina e que a gente tem que ter muito claro. Nós não somos a favor do impeachment porque não gostamos do governo Bolsonaro. Não é isso. É porque ele comete crime de responsabilidade. E são vários. Alguns citados pelo líder Molon, mas todos os líderes aqui citaram em seus pedidos de impeachment. O PDT subscreveu primeiro, depois veio o PSB, depois, agora, essa semana, o PT, o PCdoB, PSOL, PCB e outros. Então, nós vemos com muita preocupação essa quadra que o Brasil vive. E nós, do parlamento, temos essa responsabilidade de manter essas conquistas democráticas, que foram conquistas a duras penas, e fazer com que a gente transforme esses valores em questões permanentes. A nossa democracia ainda é uma democracia muito incipiente. Nós estamos ainda dando os primeiros passos dessa conquista democrática que ocorreu no final da década de 80. Então, nós temos muito zelo com a democracia, os nossos partidos. Eu parabenizo aqui, portanto, esse Observatório da Democracia, parabenizo as nossas fundações, em nome da Fundação Leonel Brizola e Alberto Pasqualini, que é do PDT, mas faço esse parabéns a todas as nossas fundações que têm estado também vigilantes e levantando esse debate para os internautas, levantando nas redes. Nosso Manuel Dias, que é o nosso secretário-geral do PDT, é uma pessoa incansável nesse debate, procurando levar esse debate para as bases do partido, e assim eu sei que PCdoB, PSOL, PSB, PT e Rede também têm feito o mesmo, além do PROS, Cidadania, que também integram essas iniciativas. Então, dizer que a responsabilidade nossa no parlamento tem sido essas que o líder Enio e o líder Molon têm falado. E nós entendemos que conquistas como esse auxílio emergencial são fundamentais para que a gente garanta o mínimo de sobrevivência para a população. E aí, hoje, durante
reunião que nós tivemos no Colégio de Líderes para debater a pauta da semana que vem, eu fiz esse alerta ao presidente Rodrigo Maia e aos demais líderes, propondo que nós começássemos essa discussão da prorrogação do auxílio emergencial pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional. Nós não podemos deixar um governo como Bolsonaro com essa bandeira, porque, de fato, não é uma prioridade governamental do governo Bolsonaro. Ele não está preocupado com isso. Claramente, a política do ministro Paulo Guedes, eu quando vejo o ministro Paulo Guedes falando da economia brasileira, falando da crise, eu me lembro muito daquele jogo que eu jogava quando era garoto, que era o Banco Imobiliário, onde a gente comprava terreno, vendia terreno. Não sei que os mais antigos vão lembrar, talvez eu seja o mais velho aqui dessa roda, então eu não sei se os mais jovens conhecem, mas o Banco Imobiliário, você tinha um dinheiro fictício ali que você comprava, vendia, você investia, e aqui era um joguinho, então ficava rico, ficava pobre, depois ficava rico de novo. Então parece que o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, ele está jogando o Banco Imobiliário, ele não sabe que aquilo ali são as vidas das pessoas. Então ele diz, não, simplesmente não tem dinheiro, vamos baixar, se quiser prorrogar o auxílio emergencial, tem que reduzir o valor para R$200, ou então quando ele propôs iniciar por R$200. Ele está preocupado com a lógica do mercado, ele está preocupado apenas em sinalizar com a regra de ouro para os seus amigos banqueiros e investidores internacionais. Ele não sabe o que isso significa vidas. Então, eu levantei essa questão no Colégio de Líderes. Eu acho que a gente tem um projeto, outros partidos também têm projetos nesse sentido que garantam essa prorrogação. E eu disse que é uma questão de humanidade, de empatia, porque é o mínimo que a gente pode oferecer agora para esse contingente gigantesco de cerca de 50 milhões de pessoas diretamente recebendo, 100 milhões de pessoas, considerando aí os seus parentes e as pessoas que indiretamente são beneficiários desses recursos, que ficam aflitos porque imaginam como darão de comer a seus familiares e como comprarão os remédios quando esse auxílio acabar. Então, o mínimo que a gente pode fazer é garantir por mais 3 meses, fazendo uma discussão mais ampla para que a gente possa garantir um auxílio emergencial perpétuo. Já estou concluindo, para que a gente possa ter uma renda mínima discutida de forma perene para aquelas pessoas que estão abaixo da linha de pobreza. Então, quer dizer que foi uma honra muito grande estar aqui em tão boa companhia, com Perpétua, com o Olon, com o Enio, com a Fernanda, fazendo esse debate nessa tarde de hoje, dizer que para mim é uma grande honra, um grande prazer, e estou sempre à disposição em nome do PDT, em nossa liderança, nosso partido, para continuar com esses debates em defesa da democracia. Uma boa tarde a todos e obrigado. Obrigada, deputado Volney, mas só para lembrar, fiquem aí porque vai vir perguntas, eu vou ler as perguntas para vocês. Hoje, quando a gente... Deputada Fernanda, a próxima, viu? Só lembrando, quando a gente entrou aqui nesse grupo, hoje já era a segunda vez que a gente se encontrava, mas tem dias que a gente faz uma reunião seguida da outra, e esse grupo aqui normalmente se encontra 3, 4 vezes por dia em reuniões, não é isso? Está intenso. É isso. Deputada Fernanda, com você, querida. Deputada Fernanda, pessoal. Era por aí que eu ia começar. Líder Perpétua, nossa anfitriã, líder Molon, líder Enio, que abriu os trabalhos aqui, líder Volney, que não foi sincero, que disse que ia fazer uma intervenção mais simples e obviamente não foi, trouxe muitos elementos importantes para o debate, como eu já esperava, por óbvio. Eu queria começar dizendo que eu encontro para os nossos internautas, né, e companheiros de partido que nos acompanham, eu encontro esses líderes mais que a minha própria família, junto à líder Joênia, que não pôde entrar, né, e eu acho que nós já estabelecemos aí uma relação de respeito, de unidade e de sinceridade na tratar os temas convergentes, as diferenças que, porventura, obviamente, existem, porque nós somos de partidos diferentes, como falou Enio, como falou Molon, mas uma relação muito fraterna e muito sincera entre todos nós. Então, é muito bom fazer esse debate público com vocês. Dizer que é um prazer reencontrá-los, que a gente fica, às vezes, discutindo a pauta do Congresso. Ontem nós ficamos quase 12 horas em sessão, né? Começando de manhã e terminando de noite, e sempre trocando. Então, às vezes, falta o momento
para fazer um debate mais profundo, como os líderes trouxeram. Eu acho que 2019, primeiro, um debate, claro, com mais tempo, seria importante a gente identificar que fatores, né, levaram à ascensão do Jair Messias Bolsonaro à presidência da República, a falência da nova República, do presidencialismo de coalizão, a crise de representatividade, os setores da extrema-direita que se unificaram num projeto de poder e postularam junto em 2018, o elemento de fraude que teve na eleição com as fake news, com a forma seletiva e política que foi conduzida pelo Sérgio Moro, ajudando na eleição do Bolsonaro, com a condenação do Lula antes do período da eleição para inviabilizar a sua candidatura. Enfim, acho que tem vários elementos, né, que a gente poderia trazer para o debate para pensar como o Bolsonaro chegou. Mas como nós estamos discutindo o Congresso hoje, eu queria dividir a minha intervenção em 3 momentos. Primeiro, que em 2019 já tinha ficado para nós, líderes da oposição, e para nós, pessoal, muito claro, que havia uma divisão burguesa sobre um setor que queria avançar sobre as liberdades democráticas expressa pelo Bolsonaro, pelo grupo daquele 300, que são aquele conjunto de empresários de extrema-direita disposto a avançar sobre as liberdades democráticas, por setores do agronegócio, e um outro polo burguês que, embora apoie as medidas ultraliberal do Paulo Guedes e a reforma da Previdência que nós perdemos no Congresso Nacional, né, e fizemos todo o enfrentamento, então unidos na agenda econômica do governo, mas não unidos na agenda reacionária. Isso estava claro para nós em 2019 e teve um elemento de avanço de uma agenda econômica que massacrou muito o nosso povo. A reforma da Previdência está sendo sentida agora. A reforma trabalhista, feita lá no governo golpista do Temer, teve os impactos brutais sobre o conjunto da classe trabalhadora, do arroz salarial, da flexibilidade de direitos. E tanto é que antes da chegada da pandemia no Brasil, mesmo com toda a agenda ultraliberal em 2019, a gente viu uma retração da atividade econômica, os ricos ficando mais ricos. Hoje o Brasil tem mais bilionários do que tinha antes do início da crise econômica, em 2014, né? E mais gente na pobreza. Fato que aumentou com a chegada do Covid-19 no Brasil, pelos impactos da pandemia e pela forma criminosa com que o Bolsonaro lida com o Covid-19. Eu digo sempre que, ao invés de liderar o país no momento que o Brasil precisaria de uma unidade contra o vírus, né, que não teria que ter nem oposição nem situação, mas deveria ter uma unidade de todos combatendo o Covid-19, o Bolsonaro optou por liderar a extrema-direita. Ao invés de combater o Covid, ele optou por combater a ciência, a medicina. O único país do mundo que passou por uma pandemia, ou que está passando pela pandemia, e tem 2 ministros demitidos da saúde por seguirem os protocolos médicos é o Brasil. Isso é uma insanidade, porque a cada dia o nosso povo sofre mais, são mais infectados, né? São mais de 20 mil mortes, isso não é um número, são pessoas, filhos, mães, etc. Então, a questão de como o Bolsonaro encara a pandemia e o conjunto das medidas que o ultraliberal Paulo Guedes quer seguir e encaminhando no ano de 2020, mesmo sob Covid-19. Eu tenho dito por aí, e digo publicamente, eu sou socialista, vocês sabem, estou sempre pensando como colocar um programa de transição que faça com que a maioria controle a política e a economia, mas eu tenho dito por aí, o Paulo Guedes não quer nem salvar o capitalismo, porque a agenda que ele está fazendo é uma agenda escandalosamente falida, né? Do Estado não entrar enquanto a gente está vendo que os trabalhadores perderam salário, quando a gente está vendo pequenas e microempresas falindo, quando a gente está vendo que vai aumentar o desemprego no Brasil, já está aumentando a quantidade de desempregados, e queria dar uma renda básica de apenas R$200 e numa unidade de ação e uma luta encarnecida da oposição no parlamento, mas também uma unidade de ação, né? Com outros partidos que expressam uma segunda divisão burguesa que veio agora no Covid-19, e eu vou já passar para ela, nós conseguimos ampliar para R$600. Bom, então eu acho que tem o Paulo Guedes e uma agenda ultraliberal que não quer salvar o capitalismo, e tem uma segunda divisão burguesa agora, em 2020, de um setor da burguesia, das elites, que sabe que precisa uma agenda keynesiana e o Estado precisa entrar. Claro que esses setores vão querer que a gente pague a conta depois, vão querer nova reforma da Previdência, nova reforma trabalhista, nova rodada de privatizações depois que passar a pandemia, mas agora
eles têm uma ideia de que o Estado precisa entrar. Bom, qual é o nosso papel, né, nesse momento? Primeiro, óbvio, defender a vida do povo, combater o Covid-19, apresentar medidas para que os trabalhadores não paguem a conta dessa crise, como taxação das grandes fortunas, como ampliação da contribuição social sobre o lucro líquido, como ampliação da renda básica emergencial, que foi trazida aqui pelo líder Volney, e que, de fato, é muito importante para que o nosso povo tenha alguma perspectiva. Então, obviamente, isso é parte da luta política e da luta de constituição de um programa e de ideias econômicas que permitam que o povo não pague a conta dessa crise. Mas antes disso, nós temos, e a gente está trabalhando junto, tem projetos nesse sentido, nós temos 2 inimigos muito graves, que é o próprio Covid-19 e o próprio Bolsonaro, né? Derrotar o Bolsonaro hoje é uma medida sanitária para proteger a vida do nosso povo, sabe? Eu já estava convencida disso desde que a pandemia começou. Em 15 de março, quando ele chamou aquela manifestação golpista e descumpriu o que a Organização Mundial de Saúde determinava, de evitar aglomerações, individualmente, junto com Samia Bonfim, David Miranda, 200 intelectuais e artistas e várias lideranças, né, do nosso partido, ingressamos com pedido de impedimento para colocar o tema do horizonte. Nós sabíamos que naquele momento não havia correlação de força, mas nós já tínhamos claro de que a crise econômica, a crise sanitária, a crise social do nosso país só ia avançar. Infelizmente, Bolsonaro escolheu liderar a extrema-direita. Tinha um setor da imprensa burguesa que apostava na ideia de fazer um governo, um duplo poder entre Ministério da Saúde, até então com Mandetta, e governadores e prefeitos. Como se o presidente da República, num país como o Brasil, pudesse ser tratado como um bibelô, né? Ou seja, como se não tivesse peso um presidente da República. Um presidente da República, pela Constituição brasileira, tem muito peso. O Brasil é um país presidencialista e o Bolsonaro não é um bibelô. O Bolsonaro é um elefante numa loja de cristais, né? E isso só se comprovou com o passar dos meses, porque ele próprio estimula a crise política. Ele próprio combate a ciência. Ele próprio... Oi? É ofensa aos elefantes. É uma ofensa, exatamente, a gente é defensora dos animais aqui, vamos respeitar os elefantes, né? É verdade, Perpétua. Ele combate a ciência, gente. Ele demitiu o Mandetta e, vocês sabem, eu tenho muita tranquilidade para falar do Mandetta, porque fiz oposição a ele todo 2019 na Comissão de Saúde, na Câmara, mas ele foi demitido por seguir o que falava a Organização Mundial de Saúde. Olha o grau de insanidade, né? É a marcha do obscurantismo, a marcha anti-ciência, a marcha das trevas, a marcha que quer que o povo escolha entre contrair Covid-19 ou morrer de fome. Essa é a linha política do Bolsonaro. Chantagear governadores e prefeitos, fazer pressão para acabar com o relaxamento social, intervir na Polícia Federal para proteger os criminosos. São criminosos, os filhos deles são criminosos e ele próprio é um criminoso, né? Então, de lá para cá, só se potencializou. Hoje nós estamos no epicentro da pandemia, o Brasil é o 3º país em mortes, nós estamos numa marca de mil mortes por dia de Covid-19, colapso no sistema de saúde, não se fez um planejamento de guerra que seria necessário nesse momento para proteger o nosso povo, como fila única, reconversão industrial, produção em larga escala dos equipamentos de proteção individual, como qualquer governo sério, e aí eu não estou falando nem ideologicamente, qualquer governo sério teria feito. Então, de lá para cá, essa crise se desenvolveu e eu acho que eu estou muito contente que vários setores políticos e sociais também com outros argumentos, com outras compreensões, foram entrando na ideia, não entrando, porque todos nós éramos contra o Bolsonaro, mas havia uma dúvida da correlação de força, enfim, isso é parte da vida. Então, eu acho que o PDT ingressou com pedido de impeachment ainda antes da delação do Moro, né, e parabenizei o PDT, líder Volney, nas minhas redes, quando o PDT entrou, um partido importante da nossa unidade de ação contra o Bolsonaro. Depois, a Rede entrou na sexta-feira, no dia que teve a demissão do Moro e a delação dele, mostrando os crimes do Bolsonaro. Eu parabenizei a Rede, porque acho que fez uma peça consistente, a líder Molon, né, o líder Randolph do Senado, a líder Joênia
e o líder Randolfo Nsonado. No mesmo dia, ou no sábado, entrou o PSB. Eu parabenizei o líder Molon e todas as lideranças do PSB, um partido muito importante da nossa unidade de ação. E agora teve outro pedido de impedimento assinado por 7 partidos, líder Enio, líder Perpétuo, que eu assinei de novo, junto com o conjunto do PSOL, que é muito importante, o partido inteiro unificado, e 400 entidades, que eu acho que é muito importante, né? Então, nós temos 34 bons instrumentos no Congresso Nacional. Cada partido tem a sua peça consistente, forte, ou coletiva, ou individual, e eu acho que isso é um avanço no sentido de que se fortalece as lutas e as vozes democráticas na ideia de que o Bolsonaro precisa ser impedido. A nossa contradição agora, na minha opinião, é que a gente não pode chamar a manifestação de rua com a dimensão que elas devem ter, porque eu não tenho dúvida que seriam maiores que o tsunami de educação, um minutinho para mim, que seriam gigantes, e a gente conseguiria fazer essa pressão de fora para dentro do Congresso para que o Rodrigo Maia receba e estabeleça a abertura do pedido de impedimento. Então, o nosso desafio é ver como que a gente também unifica, né, em ações políticas, como o que a gente está fazendo aqui hoje, debatendo estratégias para fortalecer a luta do povo, os panelaços, os abaixo-assinados, formas criativas de mobilização para pressionar o Congresso a abrir o processo de impedimento, ou qualquer outra iniciativa, né, gente? Que às vezes me perguntam, deve perguntar para vocês também. Mas por que vocês não questionam no TSE? Todos nós já estamos questionando a eleição do TSE desde 2018. Por que não questionam no Supremo? Todos os nossos partidos têm que achar crime no Supremo, né? E nós estamos também lutando no Supremo. Então, assim, na luta de classe, todas as armas são válidas, pedras, noites e poemas, diria o poeta Paulo Leminski. Eu acho que a gente tem que atuar em todos os campos, mas com o centro político de que barrar o Bolsonaro é uma medida sanitária em tempos de Covid-19. Eu quero dizer para vocês que é um prazer muito grande fazer esse debate mais profundo com os meus colegas de oposição, e também o convite da Observatório da Democracia, e ao saudar as fundações, claro que eu saúdo no nome da nossa fundação também, a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, no nome do Francisvaldo, na Bernadette Menezes, de companheiros de tantas lutas aí da nossa fundação. É um prazer estar nesse debate com vocês e nessa luta, né? Nessa luta histórica e nessa luta do nosso tempo, enfrentar o vírus, o Covid-19, mas também o vírus do autoritarismo e, enfim, o vírus da extrema-direita. A história já nos mostra, Perpétuo, né, para concluir, que a extrema-direita nunca cai de podre, ela precisa ser derrotada, e nós precisamos ter o máximo de ações unitárias possível, né, mantendo as nossas organizações, nossas diferenças programáticas, e enfim, mas buscar o máximo possível de unidade de ação contra o autoritarismo e o obscurantismo. Obrigada, querida Fernanda. Olha, a notícia boa que a nossa líder Joênia, da rede, já está aqui conosco. Só lembrando aos líderes que depois da deputada Joênia, eu vou passar uma leitura rápida das mensagens que recebemos para que vocês construam uma resposta ou outra e depois façam suas saudações finais. Deputada Joênia, que hoje está toda feliz, desde ontem, que conseguiu aprovar o relatório dela de apoio às comunidades indígenas nesse período de pandemia. Aliás, aquele momento, eu gostaria só de dizer aqui, aquele momento foi muito emocionante para todos nós líderes e deputados federais que convivemos com a nossa deputada Joênia, ela ser a primeira mulher indígena a ser eleita para a Câmara dos Deputados Federais, e, ao mesmo tempo, ela tem, naquele momento, o apoio de todos nós, sem exceção. Até o líder do governo se dobrou à deputada Joênia naquele momento e aprovamos o relatório dela. Deputada, com a senhora. Obrigada, Perpétua. Quero dar uma boa tarde a todos os líderes que se encontram aqui. Está parecendo nossa reunião de líderes, né? Será que eu entrei na sala certa? Mas saudar aqui Molon, o líder Enio, a Fernanda. Fernanda ficou bem ontem na presidência. Lembra, Fernanda, que eu te falei lá no Supremo ontem? Que a minha previsão era Fernanda como presidente do Congresso, da Câmara. Querida! Foi Capi como presidente do país e eu, uma das ministras do Supremo. A gente estava brincando ontem, porque logo depois do relatório a gente foi para uma reunião
com o ministro Supremo para falar de um caso de repercussão geral, né, um caso que vai estar em pauta nos próximos dias, que trata da questão do parecer 001 da AGU, falando matérias absurdas, que é a questão do marco temporal, que querem impor nessa questão de regularização das terras indígenas. Então, já ontem a gente estava com uma pauta aí, e, enfim, a luta sempre continua. Então, eu quero assim saudar, porque os povos indígenas nunca têm um momento de sossego. Todos os dias tem uma novidade, novidade de perseguição, de retrocesso. E esse governo, ele fez a campanha embasado nisso. Eu lembro, Perpétua, antes de ser parlamentar, eu vivia no pé da Perpétua, às vezes, para dar um espaçozinho ali, não sei se ela lembra, quando ela era deputada ali da Raposa Serra do Sol, eu ainda como advogada, né, que é a minha área dos direitos indígenas, para falar da Raposa Serra do Sol. Então, esse desgoverno, ele fez a campanha dele dizendo que ia rever Raposa Serra do Sol. Foi em Roraima e falou que ia abrir as terras indígenas para mineração. Não falou de nenhum direito, falou somente em retroceder direitos que já são amparados na Constituição, excluindo os povos indígenas, inclusive de cidadania, jogou a gente ali como se não tivesse nenhuma garantia, falando de zoológico humano, né? O primeiro ato dele, eu lembro até hoje, que foi editar uma medida provisória 870, né, Molon? Lembra que a gente lutou tanto ali para reverter aquela medida provisória que tirava a FUNAI de dentro do Ministério da Justiça, colocava a competência de demarcar terras indígenas na mão do agronegócio, dos ruralistas, que tem uma posição totalmente contrária, de não regularizar, mas sim de reverter a demarcação e afastando qualquer possibilidade de defesa, não somente para a questão indígena, mas para a questão ambiental, extinguindo a Secretaria de Mudanças Climáticas, enfraquecendo os órgãos de fiscalização, como o IBAMA, o CMBio, e não reconhecendo qualquer, digamos assim, tragédia, qualquer retrocesso, principalmente na Amazônia. A gente viu o aumento do desmatamento, aumentar a grilagem, não reconhecer a cidadania e nem o direito dos povos indígenas. Então, isso foi anunciado, né, e se concretizou. O plano, né, o plano de crueldade, de maldade, foi se tornando realidade. E nesse momento de pandemia, que todo o país está concentrado em enfrentar esse vírus, né, esse vírus aí que ninguém sabe a cura, que ainda está se estudando, mas que se tenta evitar, eu imaginava que ia ter uma proteção a mais, mas pelo contrário, há muito incentivo ainda de invasão às terras indígenas. Em Roraima, a gente vê aí, no caso concreto, terra indígena Yanomami, que tem mais de 20 mil, segundo a Associação Rutucara, mais de 20 mil garimpeiros, né? E a fiscalização cada vez mais está enfraquecendo, né? Porque as pessoas, eles que cobiçam os recursos naturais, não querem saber de momento de pandemia, não. Eles vão mesmo. E nós não vemos nenhuma resposta positiva, né? Eu creio que existe muita coisa que o governo poderia fazer para proteger os direitos dos povos indígenas, proteger o meio ambiente, e não faz. Então, existe uma irresponsabilidade muito grande. A rede, por outro lado, de sustentabilidade, que é o meu partido, né, tem feito requerimentos, pedidos, tanto no legislativo para assustar alguns atos, né, como essa questão agora mais recente da Instrução Normativa 09 da FUNAI, que desconsidera o conceito constitucional de terras indígenas, não reconhece que existe pendência de regularização fundiária, né, e tenta justamente justificar para que obtenha certidões, digamos assim, cartório, que não há nenhuma terra indígena, só aquelas que já estão registradas em cartório. E a gente sabe que pode ter 400 terras indígenas homologadas, mas existe mais 400 ainda que estão pendentes de regularização. Então, a gente tem feito essas proposições legislativas em termos de PDLs, né?
inclusive o impeachment também, reforçar aí que junto com o PDT, o PSB, o PV, né, nós temos feito proposições também, não somente do presidente agora, mas nós fizemos também impeachment até mesmo dos ministros, né, do Ricardo Salles, né, apesar de ter sido negado logo de mão, mas foi uma proposição política também, tanto do Ricardo Salles como da agricultura também, com aquelas autorizações horrendas de autorizar agrotóxico, né, e da própria educação. Então, enfim, a gente vê que é um conjunto de retrocesso para tudo que é lado, né? E mais ainda, agora, mais em risco, a democracia. A democracia que é um direito de todos, né? Essa é a questão que é um bem que a gente fortaleceu dentro dessa Constituição Federal de 88, que reconheceu o direito social, o direito a um pluralismo étnico, um pluralismo relacionado a essa diversidade cultural que o Brasil tem, que deveria ser um pilar a ser segurado, mas não, desprotege os mais vulneráveis, né? Eu quero compartilhar esse sentimento que a gente tem, e ontem, quando a gente estava lutando, Perpétua, pela aprovação do PL, você viu como é que foi a reação, né? Só quem estava lá no plenário viu que a gente passou de pressão. A Fernanda, a Perpétua, viram a pressão que eu levei ali pelo líder do governo quando quis colocar um projeto feito ali, né, de última hora, sem qualquer proteção, repetindo o que praticamente a lei já diz que é para fazer e não faz. Mas mesmo assim, né, eu acredito que foi essa união nossa, a união de quem protege essa democracia, os direitos sociais, os direitos humanos, foi que fez a diferença ali, né? Então, reconhecendo que essa unidade, somada à necessidade da sociedade também falar, das pessoas que ainda acham que isso é normal, a gente não pode criar essa situação que está havendo no nosso país como uma ação natural, normal. A gente não pode banalizar atos de irresponsabilidades, né? Digamos assim, incompetência de administrar o país, principalmente se envolvendo em casos ilegais, como se fosse banais, como se fosse natural. A gente tem que cobrar isso como cidadão brasileiro, seja indígena, não indígena, nós estamos no mesmo barco, porque agora essa administração do país, ela tem uma diferença, que cai justamente na diferença de proteger a vida. É isso, agradecer o espaço, né, que vocês estão falando e estão tendo, somar aqui as vozes de tantos que estão aí já no trabalho, e solidarizar as pessoas que sentem o mesmo que a gente está sentindo, que é preciso o país tomar um rumo. Não vamos deixar esse vírus que é o inimigo do país, que se chama Bolsonaro, né, é o vírus que está contaminando e que está levando as pessoas a se sentirem, digamos assim, mais vulneráveis do que já eram antes. Obrigada, deputada Joênia. A parte boa é que em nenhum momento a deputada Joênia ficou só, não é? Tinha as mulheres ali no plenário e tinha os líderes. Fez uma diferença muito grande, né? Guarda, não é? Alguém se aproximava, alguém do governo se aproximava da deputada Joênia no plenário, ou eu, ou Fernanda já ia acompanhar para poder a gente. Quando não se aproximava, eu chamava, eu ficava lá, Fernanda, vem aqui. Mas olha, muito obrigada, gente. Antes de fazer o retorno e ler as mensagens, eu gostaria de anunciar aqui o nome das fundações que estão organizando esse nosso ciclo de debates, agora a nossa live com os líderes dos partidos de oposição na Câmara. O ex-senador Cristóvão Buarque é o presidente da Fundação Astrogildo Pereira, a Rosanita Monteiro de Campos é a presidente da Fundação Cláudio Campos, o Alexandre Navarro é o presidente da Fundação João Mangabeira, o Francisvaldo Souza, o presidente da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco, o doutor Manuel Dias é o presidente da Fundação Leonel Brizola, e o nosso ex-presidente do PCdoB, Renato Rabelo, é o presidente da Fundação Maurício Grabois,
O Felipe Espírito Santo é o presidente da Fundação da Ordem Social. O Aloysio Mercadante, que é ex-senador e ex-ministro, é o presidente da Fundação Perseu Abramo. E queria aproveitar e agradecer aqui a Evelise, que está ajudando a organizar esse evento e fica mandando recadinhos para a gente também. Ela é da Fundação Perseu Abramo. E colegas parlamentares, antes de retomar a rodada com os senhores, tem aqui algumas perguntas. Agora não tem jeito, é todo mundo aqui nessa tecnologia, porque o pessoal vai mandando as perguntas para me passar para vocês. Então, para os nossos líderes, inclusive a Fernandinha, que deve estar aí ainda, eu vou ler rapidamente alguns comentários e perguntas. Eu peço desculpa, porque não dá para acolher todas as perguntas e todos os comentários. É só um guia aqui para que os nossos deputados possam fazer suas falas de encerramento. O Afonso Henrique diz: senhores deputados e deputadas, com todo respeito, gostaria de pedir a criação de uma frente, deve ser frente parlamentar de pressão objetiva para a realização de testes para o coronavírus. A Maria Salete perguntou: cadê o Rodrigo? Queremos que ele dê início ao impeachment. Aliás, nós lemos aqui no início da nossa live o pedido de desculpa do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. O José Noronha faz a seguinte pergunta: como seria um governo que não fosse de coalizão? Acho que o Bolsonaro está querendo isso. O Fred Azevedo, ele pergunta: o estado de guerra deve entrar em vigor imediatamente, como poder político e social para dirigir essa luta do povo e do país. Se for sobre a PEC da guerra, que dá as condições para o presidente da República agir, isso nós fizemos, se a intenção era essa da pergunta. E os parlamentares, quando forem se colocar, podem, inclusive, se posicionar sobre isso. O Fábio Vaz coloca o seguinte: parabéns pela iniciativa do evento, e a deputada Joênia, parabéns pela aprovação do PL 1283, que cria um plano emergencial para o enfrentamento da Covid. O José Noronha pergunta: será possível impeachment? O Jânio de Freitas disse que a dificuldade para avançar com o impeachment chama-se O Marcos Cauê Ferreira pergunta o seguinte: o Brasil necessita agora de uma frente ampla ou uma frente de esquerda? Qual a opinião dos senhores? A Kika coloca o seguinte: eu acho que ela deve ser muito admiradora do deputado Volney Queiroz. Kika Valquíria, que diz o seguinte: aqui só tem fera, guerreiros e guerreiras. Deputado Volney Queiroz, grande líder do PDT, nas trincheiras. Sua admiradora, deputado Volney. A deputada querida e ex-deputada Jo Moraes manda um abraço para todas as deputadas e todos os deputados, parabeniza pela iniciativa. A Lina Rocha pergunta: será que nós já temos clima de impeachment? A Gabriela Nepomuceno pergunta: e o papel dos militares nesse contexto de crise democrática? O que os senhores acham? A Zoraia reafirma que é importante a esquerda ajudar mais e discutir mais a questão ambiental. Então, esses foram os comentários. Eu peço desculpa aos demais, é apenas para os nossos líderes se situarem um pouco, já começando a encerrar. Depois dos líderes, eu já farei o encerramento aqui. Podemos começar de onde a gente começou do início? Deputado Enio, do PT. 5 minutos, ok? Obrigado, Perpétua. Quando estiver faltando 1 minuto, eu vou levantar o dedinho aqui, ó. Por favor, por favor. Estou levantando desse lado, porque desse não está pintado, a gente não tem manicure. Olha, eu quero repetir o que todos disseram. Primeiro, é um prazer debater com um grupo como esse. É um grupo que nos reunimos com muita frequência, várias vezes ao dia, não a semana, ao dia nos reunimos muito, temos muita coisa em comum e quero lhes dizer, de público, já disse pessoalmente, que eu aprendo muito com esse grupo. Aprendo muito mesmo. Sem dúvida nenhuma, a gente erra muito menos conversando mais, principalmente com pessoas como essa. Então, eu quero dizer que eu agradeço muito. Quero também, aproveitando o Vônei e a intervenção que ele fez, que eu achei muito boa, quando ele cita como as democracias morrem, tem um outro livro que chama-se Guerras Híbridas. Esse livro é um livro que é da editora do MST e é escrito por um jornalista da Sputnik, né, que a gente de vez em quando dá entrevista para eles. E é interessante que ele também foi escrito, Vônei, antes
do golpe. E você lê o livro, é como se estivesse vendo o golpe, como ele vai acontecer. Então, é importante entender como a direita tem uma política organizada e planejada e já funcionando há muito tempo. É comum dizer, na lógica marxista, né, não existe coincidência, não existe mesmo. Agora, sobre o impeachment, olha, o impeachment depende de dois conjuntos. O principal deles é pressão popular. É o povo exigindo. Como é que você mede isso em época de pandemia, visto que o povo não pode ir para a rua? Você manifesta isso nas redes sociais e pelas pesquisas. Por exemplo, o Bolsonaro está hoje com 25% de aprovação. Ele vem diminuindo. Naturalmente, a sua aprovação vem caindo. À medida que cair a sua aprovação, aumenta a possibilidade de ser votado impeachment na Câmara dos Deputados. Entretanto, 25% de aprovação são 50 milhões de pessoas. Espera aí, não é brincadeira. 25% de aprovação do seu governo implica que você, com 25%, você não consegue o impeachment. Agora, há pesquisas apontam que o gráfico dele é declinante. Ao mesmo tempo, o que ele está fazendo com a vida da população, e parece um paradoxo, mas os R$600 que nós, do campo da esquerda, lutamos e conseguimos com apoio depois do conjunto da Câmara, mas os R$600 deu uma sobrevida ao Bolsonaro, porque a população mais simples entende que é o mérito do governo ter dado R$600. Ela não sabe que ele queria 200. À medida em que esses 600 possam ser extintos ou reduzidos, também já muda a avaliação sobre Bolsonaro. E, por fim, o Partido dos Trabalhadores fez uma pesquisa da Vox Populi, onde a análise mostra o seguinte: à medida que as famílias passam a ter alguém próximo a ela sendo atingido pela pandemia, ele muda de opinião sobre o comportamento do presidente da República. E, infelizmente, como está indo essa pandemia, infelizmente, a tendência, portanto, é que a pressão dele seja maior pelo impeachment. Segunda questão. Mas depende do Rodrigo Maia. Olha, não estou aqui para defender o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia não é do nosso campo político, né? Ele é um liberal. Temos coisas em comum, que quem é liberal e sabe que é ser liberal defende a democracia, defende as minorias, e isso temos em comum. Mas ele, na economia, ele é o oposto do que esse grupo aqui defende na saída para a economia. Agora, o Rodrigo é o presidente da Câmara. Ele não chegou a ser presidente sendo bobinho, só vai colocar se sentir que tem base para isso. Hoje, não há voto suficiente para o impeachment. Mas não é, e vejam bem isso, não é porque o Centrão foi para a base do governo do Bolsonaro. Porque numa leitura de aparência, poderíamos dizer o seguinte: olha, está dado o quadro. O Bolsonaro tem 25% de apoio da população, o Centrão foi para a base do governo em troca de cargos, logo, até 2022, Bolsonaro está tranquilo. Isso não é real. Não é real porque, primeiro, como já disse, os 25% mostram o gráfico em declínio. E, finalmente, o Centrão também estava no governo da Dilma. E na sexta-feira à noite, um número muito grande de ministros do Centrão que estavam no governo da Dilma saíram, deixaram de ser ministros, voltaram a ser deputados e, no domingo, votaram pelo impeachment da Dilma. Portanto, é o Centrão sendo Centrão. O Centrão vai votar a favor do Bolsonaro se notar que tem espaço para o Bolsonaro ficar. Se notar que é o Mourão que vai vir, eles votam pelo impeachment para dar entrada para o Mourão. E, por fim, aí eu quero falar só em nome do PT, agora me senti à vontade até para falar de forma coletiva. Nós, do Partido dos Trabalhadores, vou encerrar, apresentamos uma PEC assinada pelos deputados Paulo Teixeira e Henrique Fontana, a PEC número 37, que diz o seguinte: em caso de impeachment, chama-se uma nova eleição. É uma maneira de colocar no seguinte: o impeachment unifica a direita toda, Joyce Rossmann, o Kim Kataguiri, todo mundo unifica-se a nós do campo da esquerda, da centro-esquerda, todos juntos. Agora, o que vai acontecer depois, aí cada partido tem a sua estratégia, a sua tática. Nós entendemos que mais importante, que ela é tão importante quanto, não é tirar o Bolsonaro. Isso é urgente. Segundo, se for possível, tirar o governo e chamar uma nova eleição. Para isso, trabalhamos juntos pela nova eleição, pelo impeachment e, se possível, pela PEC 37, que chamaria uma nova eleição. De forma muito rápida, seria isso. As perguntas levariam a outro debate muito grande. Agradeço o convite, foi uma honra, e principalmente ser mediado
pela Perpétua, que é uma grande companheira. Um grande abraço a todos, ao Molon, ao Vônei, a Fernanda, a Joênia. Tivemos uma semana de conquistas e espero que a semana que vem nos encontremos inúmeras vezes. Grande abraço. Obrigada, querido Enio. Com a palavra agora o nosso deputado Molon, líder do PSB. Obrigado, Perpétua. Cumprimentando você mais uma vez e agradecendo, dando os parabéns aí para o Enio pelas falas, assim como para o Vônei, para a Fernanda, para a Joênia. A Joênia, um abraço especial pela vitória de ontem, tão significativa, tão bem construída, pela qual ela tanto lutou. Parabéns, Joênia. Eu termino dizendo o seguinte, Perpétua, eu acho que o presidente da Câmara certamente faz essa avaliação que ele mencionou. Não vai colocar para votar um impeachment se sente que não tem apoio. De fato, hoje parece não haver apoio na Câmara dos Deputados. Mas na população, a última pesquisa da XP, por exemplo, mostra que 1 em cada 2 brasileiros acham o governo ruim ou péssimo, enquanto que 25% dos brasileiros, 1 em cada 4, acham ótimo ou bom. O número de brasileiros que acham ruim ou péssimo é o dobro do número de brasileiros que acham ótimo ou bom. Isso não era assim há um ano atrás. Os números da pesquisa da XP mostram como o governo está se desfazendo. Então, esse equilíbrio de apoio do governo à sociedade ele está esmilinguindo, ele está se diluindo, ele está acabando. Era 40%, virou 36%, agora são 25%. Vai cair mais, porque à medida que as pessoas veem que o presidente da República é um irresponsável e que as pessoas estão morrendo por causa dele, ele não vai se sustentar. É uma questão de tempo. Eu espero que seja de pouco tempo, para menos gente morrer. Mas isso vai mudar. E o Congresso, por mais que o presidente possa atrair alguns partidos oferecendo cargos em troca de apoio, isso tem um limite. Hoje tem uma matéria muito interessante, salvo engano na Folha de São Paulo, que mostra que o momento do impeachment é decisivo para que ele passe. Se a crise se dá faltando pouco tempo para o governo acabar, é difícil do impeachment passar. Foi o caso de Temer, por exemplo. Não foi impeachment, mas foi a denúncia, foram as denúncias. Faltava pouco tempo. Agora, no caso de Bolsonaro, falta muito tempo. Então, as experiências históricas mostram que quando falta muito tempo, o impeachment é mais provável e não há nenhum sinal, do ponto de vista do comportamento do presidente, que, de alguma maneira, sinalize qualquer mudança de atitude dele que possa fazer essa perda de apoio refluir. Então, acho que é uma questão de tempo. Como eu já disse, eu espero que seja de pouco tempo. Quanto antes o presidente da República for afastado, tanto melhor para o país. Evidentemente que a figura do vice-presidente não nos traz nenhuma tranquilidade. O artigo publicado pelo vice-presidente da República recentemente é um artigo que soa também como uma ameaça às instituições por uma falta de compreensão do que são as instituições. Foi um artigo muito ruim do general Mourão, mas, infelizmente, a regra do jogo é essa, pelo menos por enquanto, que assume o vice. Eu também sou defensor da PEC mencionada pelo deputado Enio. Eu tenho, há muito tempo eu a defendo. Aliás, acho que eu a defendo mais até que os autores. Eu já brinquei várias vezes com Fontana, dizendo, Fontana, eu defendo mais a sua PEC que você, porque onde eu for, eu falo da PEC dele. Eu acho uma PEC muito boa. Afastou nos 3 primeiros anos, nova eleição. Isso vai, inclusive, acabar com a conspiração de vices contra os titulares dos cargos, que, infelizmente, já virou mania aqui no país. Então, isso também tem que acabar. Por isso, a PEC é importante. Agora, independente dela ser aprovada ou não, nós temos que afastar o presidente. Por quê? Porque é uma questão de proteger a vida das pessoas. Então, mesmo com todas as ressalvas ao general Mourão, nós permitimos que Bolsonaro continue fazendo o que ele está fazendo, nos tornaria cúmplices, todos, dos crimes de Bolsonaro. E cúmplices de crimes nós jamais seremos. Então, por isso, impeachment já. Muito obrigado, Joênia. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. E você quer falar agora? Você estava me dizendo que faltava 1 minuto. Então, vou até devolver o minuto que você me deu a mais na fala inicial que eu tive. Muito obrigado a todos. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Parabéns às nossas fundações. E viva a nossa unidade, que no Congresso é construída a cada dia e tem sido muito exitosa. Um grande abraço.
Obrigada, deputado Molon. Parabéns pelos dois que já falaram, o Enio Molon. E com a palavra o nosso Volney Queiroz, líder do PDT. Bem, vou pegar aqui o finalzinho da fala do Molon, dizendo que cúmplice de crime jamais seremos. Tem um ditado alemão que diz: se tem 10 pessoas numa mesa e se senta um nazista e ninguém se levanta, então tem 11 nazistas numa mesa. Então é isso, nós temos esse dever de nos rebelarmos contra esse estado de coisas que o presidente Bolsonaro tenta nos passar e passar ao Brasil. Mas eu queria, com a permissão da mediadora, tentar aqui dar uma pincelada em cada pergunta, de algumas que eu consegui anotar aqui. Primeiro, da frente em torno dos testes para o coronavírus. Eu acho realmente, eu tenho feito essa denúncia, outros líderes aqui também fizeram. O Brasil é o país que menos testa entre os 10 maiores dos países com 10 maior número de casos no mundo. O Brasil é o penúltimo em testes na América Latina. Então, nós precisamos testar. Eu acho que o parlamento tem que se mobilizar para forçar que o governo federal faça uma política de testes em massa da população. O país é enorme e a gente só tem esses índices altos de mortalidade porque, devido ao número pequeno de testes, porque a mortalidade no mundo todo é em cerca de 1% dos infectados, aqui, por exemplo, em Pernambuco, é quase 10%. Então, é em virtude do pequeno número de testes. Então, acho muito justa essa sua ponderação. Com relação à pergunta se poderia haver um governo sem coalizão, eu queria dizer o seguinte, que nós não somos contra, por exemplo, a chegada do Centrão no governo Bolsonaro. Nós não somos contra o diálogo do governo com o parlamento. Nós não somos contra que os partidos participem dos governos. Nós temos apenas que saber em que base se dá essa coalizão. Porque, por exemplo, aqui no governo Paulo Câmara, em Pernambuco, o PDT faz parte do governo estadual. Então, nós participamos da vitória do governo Paulo Câmara e ajudamos a governar. Isso, desde que se dê de forma clara, de forma objetiva e de forma honesta, não um loteamento de cargos para as pessoas meterem a mão no dinheiro público, isso é muito salutar. Agora, nós precisamos evitar que haja o loteamento de cargos e o toma lá da cá. E, principalmente, quando o presidente da República nega que esteja fazendo concessões e, quando dá a volta, ele, por trás das câmeras, ele faz a negociação com o Centrão. Então, isso é que nós condenamos. Mas a participação dos governos e a coalizão em torno de propósitos, de programas, ela é muito saudável. Com relação à PEC da guerra, foi muito importante que a oposição, nossos partidos, tenham apoiado. Nós poderíamos não ter votado na PEC da guerra, porque ela dá muito mais poderes ao governo federal. Mas nós não queríamos dar essa desculpa de que o parlamento e que nós da oposição não participamos, não demos nossa cota, não demos os instrumentos para que o governo pudesse agir. Então, a PEC da guerra é uma carta praticamente em branco para o governo fazer tudo o que for preciso para combater o coronavírus. Infelizmente, as coisas não têm chegado à ponta e a gente tem denunciado isso. Por fim, aqui uma pergunta que me chamou a atenção é que se seria uma frente ampla ou uma frente de esquerda. No meu discurso nessa semana eu disse que nós queremos juntar todo mundo, do MBL ao PSTU, todo mundo que esteja com esse propósito de lutar pela democracia e tirar Bolsonaro do poder por uma questão de saúde, por uma questão sanitária, pela defesa da democracia, se juntem a nós. Nós aqui, partidos, estamos todos irmanados, juntos com esse mesmo pensamento e vamos trabalhar no âmbito institucional para que possamos restabelecer a ordem democrática no Brasil. Então, eu quero agradecer a todos a possibilidade de estar nessa tarde em tão boa companhia. Agradecer a Kika, que nos fez aqui um elogio, dizer que eu me lembrei da história do escritor Perpétuo, que encontrou um fã e disse: eu li seu livro. Aí o escritor falou: foi você? Então, a Kika, meu abraço. E meu abraço aqui ao meu querido amigo líder Enio, Molon, Joênia, Fernanda e Perpétuo. Eu me sinto realmente muito bem quando estou com essa qualidade enorme desses líderes. Me sinto sempre num aprendizado constante em debater com vocês, em dividir com vocês, participar junto a vocês dessa quadra histórica da vida nacional, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista político,
quanto do ponto de vista de saúde. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, muito triste, mas também um momento histórico. E a participação de cada um de nós nessa história vai escrever nossos nomes para o mal ou para o bem nos nossos currículos, na história do Brasil. Espero que a nossa participação continue sendo assim, altiva, soberana, independente e visando o que é melhor para o Brasil. Então, estamos todos de parabéns. Parabéns à Perpétua pela mediação e às nossas fundações por possibilitar esse diálogo na tarde de hoje. Obrigado. Muito bem. Obrigada, Volney. Parabéns. Quem fala agora é a deputada Fernanda, representando o PSOL. É você, Fernanda. Obrigada, Perpétua. TV ligada. É você, Fernanda? Eu acho que... Pronto, eu quero ser rápida, Perpétua. Primeiro, agradecer o momento. Eu acho que a gente devia repetir momentos como esse, né? A gente se encontra todos os dias e debate a pauta que tem sido muito grande na Câmara dos Deputados. É bom o pessoal saber, né? Às vezes a gente fica 12, 14 horas e é bom fazer uma reflexão profunda assim, do momento do nosso país e a necessidade de construir sínteses entre nós. Eu acho que o problema da testagem é grande. Acho que tem, obviamente, o tema dos insumos. O Brasil deveria estar fazendo reconversão industrial há mais de um mês. Só que o Bolsonaro, como eu disse, não lidera o país, lidera a extrema-direita. Porque o governo poderia estar botando dinheiro nas universidades, está cortando bolsas da CAPES ao invés de botar dinheiro nas universidades para ampliar o número de testes, para produzir em larga escala a testagem que está difícil importar, para produzir equipamento de proteção individual. E assim, a reconversão industrial ela é nas empresas públicas e privadas. Era a hora da indústria têxtil brasileira estar produzindo EPI. Está produzindo o quê? No momento que você está combatendo o Covid-19. Mas o Bolsonaro é um cara que não está preocupado com isso. Então é grave, porque nós temos umas maiores incidências e a menor testagem. Tem uma pesquisa muito útil, que não é uma pesquisa, é mais que uma pesquisa, eles fizeram um campo que é da UFPEL, que mostra o tamanho dos números acima dos oficiais. Eles foram de casa em casa, agora eles estão em 133 cidades e foram agredidos em algumas cidades pelo povo, caindo nas fake news do Bolsonaro, ou pelas polícias locais, por falta de comunicação do Ministério da Saúde com as prefeituras e governos estaduais. É um escândalo isso, gente. É um escândalo. Segundo, sobre o Centrão, eu acho que o Centrão é a expressão, né, da velha política do toma lá da cá, enfim, ganhar cargos para governar, para estar junto com o governo, mas eles são muito voláteis. Se a pressão fora aumenta sobre o Congresso, eles rompem a corda e deixam o governo sozinho, entendeu? Então eu acho que a luta tem que seguir. Acho que piorou a correlação de força na Câmara num certo sentido, porque agora eles têm 200 com o governo. Quando começou a crise eles tinham 70, agora eles têm 200. Isso muda um pouco, né? Muda um pouco, mas a gente tem que seguir lutando pelo impeachment do Bolsonaro, por outros instrumentos de fora para dentro. Olha que escândalo, esse ofício do general Helena é uma ameaça diante da decisão soberana do ministro Celso de Mello. Sobre a PEC do orçamento de guerra, eu acho que tem muita coisa boa na PEC, como, por exemplo, os ajustes fiscais não incidirem, as regras de ajuste fiscal, ao teto dos gastos, etc., né? E por isso a gente votou favorável à PEC, fazendo um debate que essa lógica de não ter o teto dos gastos, a emenda constitucional 95, de não ter lei de responsabilidade fiscal, deveria seguir depois da pandemia, porque quando eles fazem um orçamento separado, esse setor das elites, né, dão uma resposta aos mercados. Olha, isso é só na pandemia, depois a gente volta à agenda fiscal ultraliberal. Então, para nós tem que ser permanente, revogar a emenda constitucional 95, e nós fizemos o destaque no parágrafo 9º, que, na nossa opinião, pode ser sim um instrumento que permita o governo comprar títulos podres dos bancos, que há muito tempo estão tentando vender a sua carteira podre, mas aí a gente votou separado isso e votou contra essa parte no texto. Frente ampla ou frente de esquerda? Eu acho que contra o Bolsonaro é unidade de ação com todo mundo, gente. Não dá para ser sectário. Todo mundo que está a favor das liberdades democráticas, a gente pode fazer unidade de ação. Unidade de ação por Constituição,
contra a restrição das liberdades de imprensa, unidade de ação para impeachment o Bolsonaro. Outra coisa são alianças eleitorais. Isso é outra coisa, porque eu acho que a gente tem que ter frente únicas da classe trabalhadora para defender direitos, a gente sabe como é, como quando vota no parlamento, o Enio falou da medida provisória 905 e tal, mas a gente também, além de tudo isso, tem que fazer uma reflexão profunda de como chegamos até aqui. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo aquele momento na história em que o velho já morreu e o novo não nasceu, como diria o Gramsci, e os elementos mórbidos aparecem. Existe uma crise no mundo inteiro desse modelo de representatividade, do capitalismo como modo de produção, embora ainda não tenha uma alternativa socialista com um peso de massas, que a gente precisa também saber que tem um problema de consciência na classe. Mas, assim, existe um questionamento, uma negação do velho modo de representação e do modelo econômico. E eu acho que enfrentar a extrema-direita também é potencializar uma esquerda anti-regime com capacidade de massas. Essa é a luta que nós estamos tentando com a construção do PSOL. Não é fácil, porque eu sempre defendo uma esquerda crítica e autocrítica, né? Quantas vezes a gente polemizou aqui entre nós, né? Então, eu não vou polemizar agora com os outros partidos, mas vou dizer que nós ainda não conseguimos, como partido, ser essa esquerda anti-regime com influência de massas, embora o pessoal tenha crescido em muitos estados, em muitos municípios, tenha crescido na sua bancada. Então, eu acho que esse é o desafio. A gente precisa de uma esquerda crítica e autocrítica, que não faça conciliação de classe, mas que também não seja autoproclamatória, que tenha a capacidade de se apresentar como uma alternativa num momento tão difícil. Muito obrigada, Perpétua. Foi um prazer enorme fazer esse debate profundo com vocês, com o Enio, com o Volney, com o Molon e com a querida Joênia. O presidente da Câmara me botou a Joênia ontem, tu viu? Só para isso teria que ter uma revolução no Brasil. É isso, Fernanda. Obrigada e parabéns você também. A deputada Joênia encerra aqui o nosso ciclo de debates aqui com os nossos líderes. Seu microfone, deputada. Na verdade, ele está aberto, né? Eu estava fazendo um teste, imaginando que funcionava sem um fone pelo computador. Mas eu quero dizer que muitos falam que o que elegeu Bolsonaro foi um anseio de mudança e de esperança, mas que eu acho que não é isso que houve esse pensamento, porque a esperança ela desfragmentou a partir do momento que se começou a trabalhar contra todas as garantias que já tinham sido asseguradas e que foram sendo rasgadas aos poucos. E que talvez a resposta seja essa, a união. Os povos indígenas, sempre eles têm trazido uma lição de vida, que eu digo assim. Por que nós sobrevivemos a esses 520 anos de colonização forçada? O nome disso se chama resistência. Resistência, união, coletividade, muita sabedoria e, principalmente, tentar visibilizar o que é melhor para as futuras gerações. Esse é o nosso lema. Então, eu queria concluir aí também fazendo chamado até mesmo para a sociedade brasileira, para que se una a nós que estamos propondo mudanças positivas, a melhoria para o nosso país, a melhoria para quem realmente está precisando e está mais vulneráveis ainda nesse desgoverno. Tenho preocupação bastante grande com quem realmente está aí tomando a decisão por nosso país. Absurdo, quero deixar aqui minha posição, Fernanda, no que você falou, mas também eu acho que a nossa reação tem que ser breve pela oposição em relação a esse pronunciamento, a esse documento que o general Heleno fez. Ele coloca assim, no documento que ele fala, ele como chefe de gabinete de segurança, e diz que se o celular for apreendido por ordem judicial, há risco, aí entre aspas é a palavra dele, consequências imprevisíveis para manter a estabilidade nacional. Isso é muito grave. Se é imprevisível, ele está justamente reagindo o quê? Está ameaçando? Então, ele indica uma ameaça de extrapolar o poder. Eu acho que temos que fazer uma convocação aí
para que se explique. Não pode as pessoas usarem de suas autoridades para ameaçar a democracia. É com isso que a gente precisa unir, é preciso que a sociedade se envolva nesse trabalho coletivo e se una, para a gente não perder mais direitos e continuar nessa ameaça contra a democracia e contra a vida das pessoas. Obrigada. Obrigada, querida Joênia. Obrigada a todos os senhores, Molon, Fernanda, Joênia, Volney, Enio. Obrigada de coração pela participação. E eu queria, já encerrando aqui, dizendo o seguinte: o governo Bolsonaro é de fato um caos. E a leitura desse documento aí, assinado pelo ministro Heleno, que a deputada Joênia fez, é fruto disso. Porque, de fato, tem, inclusive, segundo alguns advogados, uma má interpretação também de setores da imprensa quanto à decisão do ministro do Supremo, que pode nem ter sido essa de apreensão de celulares. Mas isso já antecipa uma posição, de fato, do desejo do governo Bolsonaro de comandar o país sozinho, sem as instituições. E, nesse sentido, na minha opinião, cada gesto do governo Bolsonaro, cada coisa que é dita, cada atitude é muito bem pensada e programada. O governo Bolsonaro aposta no caos. Quando ele não paga, de fato, o auxílio emergencial para todos os brasileiros que têm direito de receber, é porque ele quer, de fato, que alguns fiquem com fome. Quando ele veta várias categorias, imagina aqui as categorias que ele vetou, vou citar só algumas: pescadores, agricultores familiares, taxista, mototaxista, caminhoneiros, diaristas, manicures e outros. Quando ele veta essas categorias, o que elas vão fazer? Elas vão para a rua, vão trabalhar, de duas uma. Ou vão adoecer, pegar coronavírus, criar um problema muito maior nos estados e municípios que já não tem mais UTI, ou o que, no fundo, na minha opinião, o governo Bolsonaro aposta é algo muito mais grave. O fato de ele só ter sancionado, 12, 15 dias depois de votado, o auxílio aos estados e municípios, é exatamente porque ele quer tratar os estados e os municípios na unha. Então, ele aposta no caos. E, na minha opinião clara, o presidente Bolsonaro aposta que o Brasil vai viver um grande momento de convulsão, com pessoas na rua, assaltando, invadindo, brigando por causa de comida e de emprego. E aí, o que lhe sobra? Lhe sobra agir, lhe sobra intervir. Na minha opinião, o presidente Bolsonaro aposta nisso. Então, ele quer levar o país ao caos mesmo. E aí onde entra o Congresso Nacional, o Supremo, as instituições que têm responsabilidade nesse processo. Aí onde entra o debate do impeachment no Congresso Nacional. Na nossa opinião, o presidente Bolsonaro precisa ser parado. E, a cada dia, aumenta essa indignação popular. E esse é o nosso papel de líderes oposicionistas, de despertar a sociedade também para isso, ou acolher essa indignação da sociedade que cresce cada dia. É por isso, então, que considero muito importante esse momento aqui do Observatório da Democracia, organizado pelas nossas fundações, que eu já fiz a leitura, as fundações dos nossos partidos. Queria encerrar agradecendo a todos os líderes aqui presentes, agradecendo as fundações, agradecendo a você que esteve conosco esse momento todo aqui pelo Zoom, pelo YouTube, acompanhando o nosso trabalho, nos acompanhe no Congresso Nacional. Queria reafirmar dizendo: fora Bolsonaro, e a nossa total solidariedade a todas as vítimas do Covid. Muito obrigada, colegas. Foi bom estar com vocês mais uma vez.